Agora, nós temos um quadro onde você tem, então, estados restaurados, num quadro internacional que busca manter uma estabilidade, mas que é atravessada e minada por várias fontes de instabilidade. Aliás, estas ideologias são também fontes de desestabilização. E nós falamos, então, em primeiro lugar da questão social, em segundo lugar da questão nacional, em terceiro lugar da questão oriental. Vamos um pouco ver como isto vai, então, se traduzir em prática. Uma fonte mais importante de desestabilização, então, é a questão social, mas ao lado, então, temos a chamada questão nacional. A questão nacional é particularmente importante quando você pertence a um grupo que não tem sua independência, a sua maneira para livremente se expressar em termos culturais, linguísticos, etc. Então, se você é um inglês na Inglaterra, realmente o problema não é tão grande. Sim, ali outros, mas se você é um basco na Espanha ou um flamengo na Bélgica ou algo do tipo, então isto pode se tornar um problema grave. Então, para entender isto, nós precisamos explicar a diferença entre Estado e nação. Sim? Estes são dois conceitos bem diferentes e ambos são muito importantes. Então, durante a Idade Moderna, nós vimos a emergência de Estados. Sim? Então, pelo menos a Europa se torna um continente de Estados. O que são Estados? O Estado se define, você tem uma população, você tem território, no território mora uma população e sobre este território mais população se impõe um governo, uma instituição que controla território e população, independentemente de onde está o território e qual é a população. Sim? Então você pode ter um monstro como o Império de Carlos V. Em 1500 ele herda então um Estado que na realidade é um agrupamento totalmente heterogêneo de estados com governos diferentes, populações diferentes, falando línguas diferentes, morando em continentes diferentes, e o que eles têm em comum. Como eu já disse várias vezes, o Inca em Peru, o que ele tem em comum com um húngaro em Budapeste. Com a única coisa que ambos, na teoria, precisam servir o imperador Carlos V de Habsburgo. Sim? Então, nós definimos o Estado como a instituição que monopoliza dentro de um certo território sobre uma certa população os meios da violência para conter ambos contra ameaças de dentro e de fora. Agora, uma nação não é nada disto. Uma nação é uma comunidade de pessoas que pode, e muitas vezes também eles praticamente habitam um território comum, mas não necessariamente. É uma comunidade de pessoas que eles têm algo em comum e são, de certa forma, tomam consciência desta coisa que eles têm em comum e que a faz diferentes de outras nações. Agora, esta coisa pode ser, por exemplo, a língua. Todos aqueles que falam alemãos são alemãos. Agora, não tem um Estado alemão. Hoje tem uma Alemanha. Mas no começo do século XIX não existe uma Alemanha. Teve 39 Alemanhazinhas, fora de várias minorias alemãs no Império Russo, na Hungria, na Romênia de hoje, na Polônia, etc. Então, não necessariamente engloba um território, mas engloba uma comunidade que pode substancialmente concentrada num território ou pode estar em vários territórios, com outras nações entre elas. Pode ser uma religião em comum, pode ser uma história em comum, tradições, valores, pode ser basicamente qualquer coisa, pode ser mesmo algo que você inventa, por enquanto este grupo de pessoas acredita que isto é algo que eles têm em comum e isto é mais importante e as diferencia de outros grupos que não compartilham com esta coisa que eles têm entre si em comum para constituir uma nação. Na Europa do século XIX, o critério geralmente é a língua, mas isto não é a única coisa.
Então, desde que este grupo toma consciência que eles têm esta coisa em comum, em base desta coisa, eles podem, assim, proclamar, nós somos uma nação e reivindicar certos direitos em nome de sua nacionalidade. Aí o que você vai diferenciar na Europa e depois em outros estados, no nacionalismo são duas maneiras de ser nacionalista. Você tem nacionalismo cultural e nacionalismo político. Nacionalismo cultural diz, bom, nós moramos, por exemplo, nós somos checos, ou nós somos húngaros e nós estamos morando, nós habitamos o Império Austríaco. Lembra? Este Império Austríaco é grande e engloba muitas nações. Então, nós não gostamos desta prática que todo o governo está em alemão. Nós achamos que nós temos o direito de publicar nossos jornais em húngaro, que nós queremos que nós tenhamos um parlamento onde os membros são húngaros e falem entre si húngaro para que toda a população húngara possa seguir e se associar com o que está discutido no parlamento húngaro. Na Bélgica, quando a Bélgica se torna um país independente em 1830, isto faz parte da mitologia flamenga, o país se torna totalmente francês em sua língua, francófona. As elites falam totalmente francês. E a população pobre no norte do país são flamengos e eles não falam francês. E se tem alguma briga e tem um processo, então o Flamengo vai se apresentar em frente do juiz e o juiz vai julgar, perguntar ele em francês e o acusado não pode responder, pois ele não entende. E o juiz vai proclamar uma punição, com uma condenação, também em francês. O condenado não entende, ele vai para a prisão, nem sabendo por que ele vai para a prisão. Então, eventualmente, os flamengos vão se organizar. Nós queremos um país onde também temos julgamentos em nossa própria língua, onde nós podemos nos educar em nossa própria língua nacional, onde nós teremos uma universidade onde os professores ensinam em flamengo e não mais em francês, etc., etc. E o mesmo vai acontecer com os noruegueses contra as dinamarqueses, com os irlandeses contra os ingleses, com os catalãos contra os espanhóis, e depois em todos os países, entre todas as nações da Europa Oriental. Então, isto é uma reivindicação basicamente cultural. Em certo momento as coisas podem se radicalizar e então aqueles que são conscientes de sua nacionalidade e se proclamam nacionalistas desta ou daquela nação, vão dizer, não, isto não mais basta. Para nos realmente expressar com nossa identidade coletiva de nossa nação, nós precisamos um Estado só de nós. Aí nós queremos uma Tchecoslováquia só para tchecoslovacos. Nós queremos uma Croácia só para croatas. Nós queremos, etc. Sim? E então, isto vai ser muito mais difícil para o Estado dar satisfação a esta reivindicação do que dar satisfação às reivindicações meramente linguísticas ou culturais. Bom, então, isto é uma maneira para diferenciar nacionalismos de nacionalismos e tem também, paralelamente, uma segunda e muito interessante maneira para também distinguir nacionalismos e se você entende esta diferença, também vai te ajudar a entender um pouco das relações internacionais. Pois hoje tem no mundo inteiro nacionalismos. E os nacionalismos você pode basicamente dividir em dois tipos, que eu chamo o tipo francês e o tipo alemão. O tipo francês, basicamente, também é o tipo dos Estados Unidos. O que na França, o primeiro nacionalismo foi o nacionalismo francês. Quando a Revolução Francesa estava sob perigo de intervenções de inimigos da Revolução, Prússia e Áustria, no começo da Revolução. Então, os franceses têm um exército um pouco old-fashioned, então eles vão se reorganizar em nome dos princípios
e dos valores da Revolução. Gente, todos nós somos franceses, todos nós participamos desta Revolução e nós precisamos defender nossa Revolução. Esta Revolução é universal. É liberdade, igualdade e fraternidade para todos os povos. E então eles vão fazer um hino e a bandeira tricolor da França, mas a França como Estado já existia. O que vai se defender uma nova maneira de ser França. Não fazer uma França, pois a França já existia. A nação, então, vem, e o nacionalismo vem após o Estado, e este nacionalismo é universal. Se você fala a nossa língua, se você também é republicano, se você também acredita na liberdade e igualdade, então você está bem-vindo para nos juntar. Nós temos um programa para todos. Você pode ver ali este cara um pouco assim, com gesta romântica, e ele é o compositor da Marselhesa, o hino nacional da França, que foi inventado pelo exército francês que vai fazer o combate contra os austríacos e prussianos nos anos 90 do século XVIII. Então a ideia é que a nação é um tipo de cooperação, de união voluntária entre indivíduos que compartilham os mesmos valores e compartilham o mesmo território. E a mesma coisa vai se fazer nos Estados Unidos. Qual é a nacionalidade dos Estados Unidos? Se você tenta migrar para os Estados Unidos, o que você precisa fazer para te tornar um cidadão norte-americano? Você precisa fazer duas coisas. Você precisa ser fluente em inglês, pois senão você não pode comunicar com seus concidadãos. E você precisa aprender a Constituição e prestar juramento de ser fiel à Constituição. E se você tem estas duas coisas, você é americano do mesmo jeito como aqueles que descem dos peregrinos do Mayflower e que já são quarentões dos Estados Unidos. Não tem diferença. Então é um tipo de nacionalismo universalista. E isto tem, assim, uma cor progressista, podemos dizer. Próximo. Agora, contra isto, vai se desenvolver um outro tipo. Isto é o tipo de nacionalismo alemão. Na Alemanha, então, se desenvolve o nacionalismo em contradição contra a ocupação francesa. Então, de antemão, o programa deste nacionalismo já é mais reacionário, pois não só precisa rejeitar os soldados franceses ocupadores da Alemanha, como também precisa rejeitar todo o programa de representação, de liberdade, igualdade, fraternidade, todo o programa revolucionário. Então já se torna conservadora de antemão. Mas depois que os franceses estão embora, então os alemães dizem, mas ok, então agora queremos nosso Estado alemão. Mas não tem Estado alemão, tem 39 alemanhezinhas. E entre estas alemanhezinhas também moram, entre aqueles que falam alemão, também moram poloneses, tchecos, e outras pessoas de outras línguas e de outras nacionalidades. Então, como você vai definir quem pertence à minha nação alemã? Na França foi fácil. Você mora no território, você fala esta língua, não faz diferença qual é a sua ascendência, você pertence. Mas na Alemanha não existe, pois o nacionalismo precede o Estado. Então você precisa de um outro critério para determinar quem é alemão e quem não é alemão. Por exemplo, os judeus que moram na Alemanha e que falam alemão são considerados, não, você não pertence, pois você não desce destas tribos germânicas que, na mitologia do nacionalismo alemão, constituem a raiz de todos os autênticos alemãos. Então, o critério que se faz não é mais a de uma comunidade voluntária de cidadãos, mas é uma ascendência quase genética, quase biológica. Se você desce destes ancestrais, então você pertence à nossa nação, e se você não desce destes ancestrais, você nunca pode te tornar um verdadeiro alemão. Então você é polonês, ou você é eslavo, ou você é judeu, ou você não pode juntar, pois é fechado. Não tem nada a ver com a vontade do indivíduo. Então, esta maneira biológica vai também se encontrar no nacionalismo russo, depois no nacionalismo
árabe e muitos outros nacionalismos do mundo. Então, em várias partes do mundo você pode encontrar vários tipos de nacionalismos. É óbvio também que o nacionalismo tipo alemão se enquadra mais facilmente com este pensamento romântico que vai para o passado, que vai idealizar a Idade Média, a época quando supostamente todos nossos ancestrais viveram no mesmo solo, compartilhando todas as coisas boas e ruins da vida, e houve muito mais harmonia, toda uma idealização de um passado que na realidade nunca, jamais existira desta maneira. Sim? E então também este segundo tipo de nacionalismo é um nacionalismo que vai se voltar contra os princípios progressistas que a Revolução Francesa tenta exportar para várias nações da Europa. Então vai ter uma cor de antemão já mais conservadora. O que vai então tornar difícil a situação na Europa é a não sobreposição de fronteiras de Estado e de nação. Sim? Então, a ideia de nacionalismos políticos é que cada nação tem o direito à autodeterminação política, cada nação tem o direito a um Estado próprio independente. Então, se cada nacionalidade realmente possuísse seu próprio Estado, não teria problemas, supostamente. Mas exatamente a Europa política, como os diplomatas em Viena, em 15, então, redesenharam a Europa, não é uma Europa que se baseia em princípios nacionalitários, nacionais, mas, pelo contrário, em princípios de legitimidade dinástica. E o resultado é, então, que você tem estados com muitas nações dentro de suas fronteiras, estados que muitos estados juntos são da mesma nacionalidade, estados que têm uma nacionalidade, mas têm outros grupos da mesma nacionalidade que moram em outras complicações. E então o que vai acontecer é que grupos nacionais, cada vez mais radicais, vão se organizar em várias partes da Europa, se organizar para obter estes direitos nacionais, em primeiro lugar, de liberdade de expressão em sua própria língua, de perpetuar ou de expressar sua própria identidade cultural e muito mais. Mas depois também reivindicações políticas para a independência, muito mais difíceis para assim, satisfazer, sem também quebrar as fronteiras da Europa. E então isto é quase um receito para guerras e guerras civis. Sim? E então você vai ter vários tipos de movimentos, formas de movimentos nacionalistas. É útil de olhar um pouco quais são as possibilidades, e você vai encontrar na história todas estas possibilidades. Ok, por exemplo, o que você faz se você pertence a um povo que não tem um Estado e que sua população é espalhada sobre vários estados que existem. Hoje, o caso mais claro mais premente são os curdos. Os curdos não são uma pequena população, são umas 30 milhões de curdos, sim? Então, não é algo microscópico. E os curdos são espalhados. Uma parte de curdos vive na Turquia, uma outra parte na Síria, uma outra parte no Iraque, uma outra parte no Irã. Nenhum destes 4 países está extremamente entusiasmado para para mutilar seu próprio território, para entregar uma parte do território para que os curdos possam fazer seu próprio Estado. Então, aqui é a ideia que você precisa unificar grupos, uma nação que está dividida em vários estados existentes. Por outro lado, você pode também ter um estado, aqui o exemplo que eu peguei são os bascos. Então, você tem um estado e dentro do estado, então, tem uma nacionalidade predominante, aquela nação que, entre aspas, possui o Estado. Digamos, a Espanha pertence a quem? Ok, a Espanha pertence aos espanhóis. Então, o que são os bascos? Os bascos são também espanhóis, mas tem uma parte dos bascos que dizem, não, nós não somos espanhóis, nós falamos uma outra língua, nós temos uma ascendência genética ou racial bem diferente dos outros espanhóis, nós queremos nosso próprio Estado.
E neste caso, então, o programa é para um cisma, para uma separação do grupo nacional que quer sair do corpo do Estado. Sim? Ou ainda, você pode ainda ter um terceiro elemento, que o Estado Nacional já existe. Digamos a Espanha, ok, a Espanha já existe. Tem espanhóis fora da Espanha que gostariam que seu território também se aglutina à Espanha? Eu acho que não. Sim, tem grupos dentro da Espanha que querem sair da Espanha, talvez catalãos, bascos, etc. Mas não tem espanhóis que querem, fora da Espanha, que querem juntar à Espanha. Então, eles dizem, bom, ok, abrimos a fronteira, pode se estabelecer em Madrid. Mas no caso da Itália, quando a Itália se fez, então a Itália se aglutina por vários estados italianos nos anos 50 do século XIX, e depois tem ainda bolsões demográficas italianos, no que hoje é Croácia, no que hoje é França, e então estas partes ainda não vivenciaram sua, entre aspas, redenção nacional. Aí eles são irredentes. Aí a palavra irredentismo, que vem do italiano. Nós, nacionalistas orgulhosos italianos, reivindicamos que nossos irmãos italianos que vivem sob a opressão dos croatas ou a opressão dos terríveis franceses possam juntar nossa gloriosa nação e que estas zonas integram nossa pátria-mãe, então vão fazer parte do território italiano. Novamente, um receito para guerras ou pelo menos graves conflitos internacionais. Aí então você já pode ver que tudo isto leva ou provoca uma série de questões, não só quem pertence à nossa nação e qual é o critério para pertencer à nossa nação, mas também quem pode legalmente, legitimamente representar nossa nação. Qual vai ser a forma política? Quem pode falar em nosso nome para os outros líderes do mundo? E o que então vai acontecer se as tensões nacionalistas se tornam tão graves que você vai ter ressurreições e elas vão ameaçar as monarquias absolutas, e então isto vai provocar intervenções internacionais. Aí você já pode entender para onde vai a Europa nesta época. Ok, então, para fazer assim, novamente, uma grosseira simplificação de uma realidade ultra complexa, a Europa no século XIX é a Europa da época dos nacionalismos. Em grandes linhas, o que podemos dizer é que durante a época que hoje nós discutimos, entre fim de Napoleão Bonaparte, 1815, e a Primavera dos Povos, em 1848, os nacionalismos estão amadurecendo em várias partes da Europa, ameaçam the powers that be, os vários governos, e ainda a repressão é suficientemente forte para manter suprimidas e insatisfeitas estas demandas nacionais. Mas depois entramos numa segunda fase, uma fase quando os movimentos nacionalistas vão ter vitórias. E novamente eu posso fazer uma periodização muito simplificadora. Digamos que entre 48 e mais ou menos os anos 70 do século, meados do século XIX, digamos, é na Europa ocidental e central que se fazem as grandes vitórias dos movimentos nacionalistas. Não por acaso que é nesta época que também se faz a unificação da Itália e a unificação de uma nova Alemanha. E depois, a partir dos anos 70, mais ou menos até a Primeira Guerra Mundial, vamos ver brotar e amadurecer e se tornarem cada vez mais prementes as demandas nacionalistas na Europa Oriental, no Império Austríaco, na Rússia, etc. E estes grupos nacionalistas vão obter sua vitória, em geral, após a Primeira Guerra Mundial. Isto também produz a Europa Oriental fragmentada em muitos estados independentes de hoje. Temos Polônia, Romênia, Tchequia, Eslováquia, Croácia, etc. E então, se você olha para o período desde a entreguerras
particular após a Segunda Guerra até nossos tempos, então todo o movimento de descolonização das colônias também nós podemos entender como a vitória de movimentos nacionalistas na Índia, na Nigéria, na Birmania, na China, no Iraque e muitos outros países. Então, podemos dizer que o nacionalismo se torna vitorioso em todo o resto do mundo. Sim, o mundo, então, nosso mundo é um mundo de nações e até hoje problemas nacionais estão entre os mais graves e perigosos das relações internacionais. Ok, então esta é a teoria. Agora vamos ver rapidamente, isto vai ser a parte final da aula de hoje, mas tem ainda várias informações que eu preciso compartilhar com vocês. Agora vamos então ver como estas teorias se tornam prática na Europa da primeira metade do século XIX. E então o que nós vamos falar são de ondas de insurreição. Insurreição social ou, mais particularmente, insurreições nacionais. Que muitas vezes também e isto é muito perigoso, vão se entrelaçar com a questão oriental que eu já mencionei, quer dizer, o enfraquecimento do Império Turco-Otomano e a maneira como as grandes potências, o Império Austríaco e o Império Russo, vão tentar aproveitar este enfraquecimento turco para infiltrar os Balcãs, mas depois vão se concorrenciar entre si, o que então vai produzir, no longo prazo, uma situação muito explosiva. Então, estas ondas de insurreições eu divido em 3 momentos: os anos 20 do século XIX, os anos 30 do século XIX e a grande onda de insurreições fracassadas, mas eventualmente importantes, que é a chamada Primavera dos Povos de 1848. Bom, e então, durante os anos 20, em geral, o que você pode ver são vários grupos nacionais em várias partes da Europa, e não só na Europa, como também na América Latina, que fazem ou tentam fazer suas revoluções nacionais. Aqui na América Latina, isto é o momento quando isto vai dar certo, mas é uma exceção. Na Europa, então, você tem uma situação onde as grandes potências prometeram uns aos outros, mas as fronteiras são sacrossantas e você não pode mexer. E uma revolução não podemos tolerar, vamos ajudar uma outra para reprimir as reivindicações dos vários movimentos nacionais. E na época, o nacionalismo foi ainda, em geral, um nacionalismo liberal. Foi o caso, por exemplo, na Espanha, mas as reivindicações foram reprimidas aqui. Na Rússia, houve também um movimento nos anos 20. Em dezembro de 25, o czar morre e um novo czar, Nicolau, o primeiro, toma o poder. E liberais dentro da Rússia, liberais dentro da Rússia são um animal em perigo de extinção. A biodiversidade política na Rússia é assim severamente reprimida. Então, os liberais em São Petersburgo, que na época é a capital, tentam de convencer o novo czar: você precisa fazer uma constituição, ou uma liberalização, certos direitos liberais, um pouco como, digamos, uma revolução francesa, mas muito modesta. Mas já é muito demais para o czar Nicolau. Então, ele diz: temos aqui um complô. O complô são dos chamados decembristas, pois acontece em dezembro de 25. Ele faz enforcar os líderes e restaura uma autocracia ainda muito mais absolutista do que antes. Então, já pode entrever como isto vai ser na Rússia, se cada vez que liberais fazem demanda, reivindicam uma pequena mudança liberalizadora na Rússia e cada vez eles são enforcados, no final você vai ter uma revolução russa ultraliberal, mas isto só quase um século depois.